Seja muito bem-vindo ao Estranho Mundo Real, o canal secundário do Paralelo Metafórico. Caso você não conheça o nosso canal principal, o link está aqui na descrição. Bom, este projeto foi criado com o intuito de compartilhar histórias de pessoas como você, que já presenciou algo, digamos, fora do normal. E se você é de acordo comigo que alguns traumas só nos deixam em paz quando confessamos para alguém, então envie o seu relato pessoal clicando no link da descrição ou no card deste vídeo. Você pode gravar um vídeo, um áudio ou simplesmente escrever uma experiência que tenha acontecido com você ou alguém próximo, um parente, um conhecido. Você pode enviar, como dito, pelo link ou pelo nosso e-mail paralelometafórico@gmail.com. Mas lembre-se, o anonimato é proibido e a veracidade dos fatos é necessária. Participe, se é que tem coragem. No curso da vida, nós, humanos, experimentamos algumas situações nas quais percebemos um certo sentimento básico. Estou falando do medo. O medo atua como um mecanismo de proteção para aguçar nossos sentimentos e habilidades em situações perigosas, mas também para nos proteger de tomarmos decisões erradas. Basicamente, as pessoas sentem medo quando pensam que estão expostas a certo perigo, mas e quando não conseguimos nos defender desses perigos? O que pensar? Como agir? O que fazer? Além de sentir medo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Misayoshi do canal Histórias Reais de Misayoshi. Eu vim aqui participar desse projeto incrível do Daniel, Estranho Mundo Real. Quero contar uma história para vocês que não é a minha, mas é a história da minha mãe. Eu cresci ouvindo essa história e eu acho ela muito importante para trazer aqui. A minha mãe, ela nasceu e cresceu em Minas Gerais. Ela e os irmãos dela costumavam andar de cavalo, passear bastante. E um dia eles estavam passeando a cavalo e a minha mãe, quando passou em frente a um cemitério, ela viu uma mulher de branco, vestido todo branco. Ela não tinha pés e essa mulher acenava para ela bem devagar, olhando bem pro rosto da minha mãe. Como minha mãe era bem pequena, minha mãe, ela conta que ela não sentiu medo. Só que os irmãos dela já tinham saído correndo, ela não viu. E o cavalo, como ela estava em cima do cavalo, o cavalo também se assustou, disparou. Só que mesmo assim a minha mãe continuou olhando para trás. E aquela mulher continuou acenando para minha mãe. Depois os irmãos da minha mãe contou que aquilo não era normal, que aquilo poderia ser um fantasma. A minha mãe, então, ela conta que na casa as coisas, depois que ela viu essa mulher, começou a piorar bastante. Porque ela estava dormindo e ela sentia que alguém puxava a coberta dela. E ela segurava a coberta dela com força, ela era pequenininha. E ela ficava assim, para de puxar minha coberta. E não tinha, ela não conseguia ver ninguém, mas ela conseguia sentir que alguém puxava. Ela sempre acordava durante a noite com pessoas, como se tivesse pessoas batendo panela. E aquilo incomodava muito. Então um dia ela e os irmãos dela foram até a cozinha. E lá tinha 3 mulheres, eles não viram o rosto, elas estavam de costas, também de vestido branco, sem pés, sem mãos, mas mexendo em armário, pegando as coisas, como se estivesse realmente cozinhando, mas não estavam cozinhando. A minha mãe e os irmãos dela, meus tios, ficaram morrendo de medo, foram acordar os meus avós, né, os pais deles, e os meus avós também viram aquilo. Eles ficaram morrendo de medo de ficar naquela casa, só que no momento eles ainda não conseguiam se mudar, eles não tinham dinheiro suficiente para se mudar e as coisas continuavam a acontecer. Eles viam cachorros pretos grandes, de olhos vermelhos, que encaravam eles e rosnavam para eles. E eles ficavam com muito, muito medo.
Todo dia eles não conseguiam dormir porque coisas mexiam no pé, puxavam coberta, chamavam o nome, não tinha ninguém. Então as coisas só acabaram quando eles realmente conseguiram mudar da casa da fazenda. Aí tudo cessou, eles não viram mais nada. Eu quero compartilhar mais uma história com vocês. Eu nasci e cresci em São Paulo, tenho 2 irmãs mais velhas. Dentro da nossa casa tinha um quadro pintado à mão, dentro desse quadro tinha uma casinha. A minha irmã mais velha, ela via um senhor com um chapéu dentro dessa casinha e esse senhor ficava olhando para ela. Às vezes acenava, às vezes esse senhor estava andando fora. E aquilo começou a dar muito medo na minha irmã. Minha irmã começou a não comer mais, a não dormir mais. A nossa vida começou a ficar todo mundo com medo, com pânico daquilo. E isso só acabou quando a minha mãe foi para a igreja orar. Quando minha mãe começou a orar, aquele senhor desapareceu. E minha irmã parou de ter medo, começou a comer, começou a dormir. Bom, eu acredito muito que exista Deus e que exista também o diabo. Eu acredito muito no poder de Deus. E eu acho que só Deus mesmo para livrar e para proteger a gente de todo o mal. Bom, se vocês gostaram dessa história, eu tenho bastante história para contar. Eu moro aqui no Japão, aqui tem muita história de fantasma. Se vocês comentarem e curtir bastante, pedir para me voltar, eu volto para contar mais histórias desse estranho mundo real. Beijão para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.